Olá, amigos internautas. Este é o Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021. Convosco está Ana Guedes nesta edição do Washington Fora de Horas da terça-feira, que amanheceu aqui na área do Washington com sinais de alguma neve, alguns farrapos de neve que caíram há relativamente pouco tempo, para gáudio de muitas crianças que se dirigiam às paragens do autocarro para irem para a escola. Mas neste momento aqui na área de Washington estão 3 graus positivos, portanto começa o frio a apertar aqui nesta área. Não é de admirar, estamos a passar do outono para o inverno aqui no hemisfério norte. Esperamos que onde vocês estejam o tempo esteja um bocadinho mais quente, porque 3 graus positivos é frio. Mas nós então aqui neste Washington Fora de Horas, que vos saúda e vos convida também a convidarem os vossos amigos e os vossos familiares a assistirem aqui diariamente, de segunda a sexta, a estes 30 minutos de notícias e informação do mundo. Portanto, digam-nos, juntem-se à Voz da América, ao Washington Fora de Horas. Nós temos todo o prazer em que estejam connosco. Mas vamos começar, e hoje começamos com Angola. Isto porque José Filomeno dos Santos e demais réus, no caso dos 500 milhões, vão recorrer. O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, ZENU, vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal, que confirmou a sua condenação a 5 anos de cadeia pelos crimes de burla, por defraudação, peculato e tráfico de influência. O plenário do tribunal decidiu manter a sentença contra o filho do ex-presidente José Eduardo Santos, que tinha recorrido à condenação juntamente com mais 3 réus. Entretanto, o acórdão de 29 de outubro só foi agora revelado e diz que não é de cumprimento obrigatório, e os réus dizem que vão recorrer. O jurista e advogado Manuel Moreira Pinheiro disse à Voz da América que essa decisão ainda não transitou em julgado, porque os réus vão interpor recursos de inconstitucionalidade e, se eles recorrerem da inconstitucionalidade, não vão ser recolhidos à cadeia, disse este jurista e advogado. Numa análise ao significado desta decisão, este jurista e advogado entende que o sistema judicial vem mais uma vez mostrar que não está dependente dos desejos políticos. No mesmo sentido, o analista político Olívio Quilombo diz que a decisão mostra que nem mesmo com a presença de José Eduardo Santos, o Poder Judicial se deixou intimidar. Não há qualquer informação sobre o reconhecimento, ou aliás, recolhimento dos arguidos à cadeia. Para ler e ouvir a reportagem na íntegra, visita a nossa página na internet em voaportugues.com. Ainda em Angola, a FILDA abre com mais de 500 expositores. É a 36ª edição da Feira Internacional de Luanda, a FILDA, que hoje arrancou com mais de 500 expositores representando 15 países. O certame vai decorrer até 4 de dezembro e participam nele empresas de Portugal, que tem o maior número. A China aparece em segundo lugar com o número de expositores, mas também temos a África do Sul, a Alemanha, a Argentina, o Egito, os Estados Unidos, a Eritreia, a França, a Índia, a Itália, Japão, Líbano e a Turquia. Ainda sobre Angola, o programa do governo de emprego considerado eleitoralista. As medidas de incentivo à contratação de desempregados jovens e cidadãos portadores de deficiências, aprovado recentemente pelo governo, estão a ser descritas por sindicalistas contactados pela Voz da América como visando unicamente fins eleitoralistas. Na passada sexta-feira, a Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou um diploma que determina igualmente a contratação de estagiários, a promoção de vinculação das pessoas contratadas ao sistema de proteção social obrigatória e também a regularização voluntária da dívida das empresas à segurança social. Nos termos do diploma, os empregadores que celebram contratos de trabalho com pessoas desempregadas, jovens, cidadãos portadores de deficiência e estagiários terão benefícios que se traduzem na redução de 50% ou isenção da taxa contributiva
da sua responsabilidade, conforme o caso, por um período de 6 a 12 meses, isto após o início da vigência do contrato. Entretanto, o sindicalista Francisco Jacinto, membro do Conselho Nacional de Segurança Social, considera uma brincadeira dar incentivos às empresas com o dinheiro dos contribuintes. O também secretário-geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGSILA, garante que, ao contrário do que o Executivo apregoa, não haverá emprego para ninguém a pouco menos de um ano do fim do mandato do atual governo. Por seu lado, para o secretário-geral adjunto do Sindicato Organizado do Setor Petrolífero, Miguel Alberto, as intenções do governo são para inglês ver. O tema de uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Já iremos a Moçambique. Vamos ver aqui quem se, entretanto, juntou a nós neste Washington fora de horas nesta manhã de terça-feira. 3 graus positivos aqui na área de Washington. Temos o Caetano Fernandes, temos connosco o Costa Pedro Cacolete, ele está na Huila, no município do Quipungo. Temos também connosco, curtindo, o José Batista Quiteculo, ele está no Cacoaco, em Angola. Temos também, desde Nampula, o Ramadan McDonald, ele está em Moçambique, como eu disse, Nampula, cidade de Nampula. Temos também o David João, em Angola. Temos também connosco, aliás, não é Angola, Moçambique. Temos também connosco o Sebastião Domingos Simão. Ele é um dos nossos internautas habituais e, como sempre, está aqui para desejar a todos um excelente dia de terça-feira, votos também que eu secundo e também votos de paz para o mundo inteiro. Ele diz, basta de sangue, boa terça-feira abençoada e aqui vamos nós, exatamente aqui vamos nós. Temos também connosco ainda o Zacarias António Matezinha, ele está em Moçambique. Zacarias está em Moçambique exatamente aonde? E temos também o Sebastião, que está em Lisboa. Portanto, votos de uma boa terça-feira para todos. Juntem-se a nós. A Voz da América está aqui, como habitualmente, às terças-feiras com Ana Guedes. Às quartas-feiras é o Amâncio. Eu que amanhã vai estar aqui com notícias também do mundo. E vamos então continuar. Vamos a Moçambique, como eu disse, a taxa de juros de referência em Moçambique para o mês de dezembro vai manter-se pelo terceiro mês consecutivo em 18,6%, segundo a Associação Moçambicana de Bancos. Entretanto, 2 anos depois de ter sancionado 16 instituições financeiras por fazerem vista grossa à legislação sobre o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, o Banco de Moçambique volta a comunicar que sancionou 7 instituições de crédito, 4 sociedades financeiras e 9 operadores financeiros ilegais. Entre os bancos estão o Africa Banking Corporation, o Banco Comercial e de Investimentos, o Standard Bank de Moçambique, o First Capital Bank, temos também a Socremo, a Bayport Financial Services de Moçambique e a Cooperativa de Crédito das Mulheres de Pemba, isto entre várias outras instituições financeiras que foram agora multadas pelo Banco Central de Moçambique. E vamos à Guiné-Bissau, onde o movimento da sociedade civil realiza um congresso neste mês de dezembro que amanhã se inicia. O Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento agendou para os dias 18 e 19 de dezembro o 3º Congresso Ordinário da organização. O Conselho Nacional elegeu 7 elementos da comissão organizadora do encontro, que terá por lema Juntos mais fortes para os desafios da paz, democracia e desenvolvimento. O Congresso vai ser antecedido de reuniões e conferências regionais a realizarem-se no dia 11 de dezembro em todo o território da Guiné-Bissau. E saltamos até Cabo Verde. O governo decidiu não fechar as suas fronteiras ou fechar as fronteiras do país devido à nova variante da Covid-19, a Omicron. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse hoje que, neste momento, não está sobre a mesa a possibilidade de fechar as fronteiras em Cabo Verde, isto como medida de contenção para travar
a evolução da pandemia da Covid-19. O governante reconheceu que há preocupação da parte do governo com o aparecimento da nova variante, conhecida como Omicron, que tem preocupado todo o mundo e até certa medida provocado algum pânico. Paulo Rocha adiantou que o Executivo está a acompanhar a situação e a equacionar as medidas que se impõem nesta altura, sendo certo que em Cabo Verde a incidência é bastante baixa. Questionado se, à semelhança do que já aconteceu em outros países, Cabo Verde pensa ou poderá colocar na mesa encerrar a sua fronteira, Paulo Rocha disse que essa é uma possibilidade que nem de longe está a ser avançada. E continuando a falar da nova variante da Covid-19, Omicron, o CEO do fabricante de medicamentos, a Moderna, lançou novos sinais de alarme depois de ter advertido que as vacinas Covid-19 conhecidas não eram tão eficazes contra a variante Omicron como foram contra a versão Delta. O regulador de medicamentos da União Europeia disse que poderia aprovar vacinas adaptadas para visar a variante Omicron dentro de 3 a 4 meses apenas, isto se necessário, mas disse que as vacinas que estão agora no mercado, que existem agora, aliás, continuam a proporcionar proteção contra a Covid-19. Casos da variante Omicron já foram detectados em vários países do mundo depois da variante ter sido inicialmente detectada na África do Sul. O presidente Joe Biden exortou os americanos a não entrarem em pânico e disse que os Estados Unidos estavam a fazer planos de contingência com companhias farmacêuticas, caso sejam necessárias novas vacinas. Novos mandatos de uso de máscara facial e outras medidas destinadas a travar a propagação da variante Omicron estão em vigor em vários países do mundo. Aliás, vários países do mundo encerraram também as suas fronteiras a voos de determinados países, sobretudo visando os países da África Austral. Já iremos aqui a mais notícias, vamos ver se entretanto alguém se juntou a nós nesta terça-feira fria, que parece estar frio também aqui por este Washington fora de horas. Preciso de mais gente que se junte a nós. Nós estamos aqui todos os dias, trazemos notícias e informação atualizada do mundo. África lusófona, sem dúvida, à cabeça. Temos também, depois, o resto do continente africano e temos notícias do mundo e, claro, notícias aqui dos Estados Unidos. Já lá iremos. Vamos ver então se mais alguém se juntou a mim aqui neste Washington fora de horas, nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021. De referir que a Voz da América, não se esqueça, estamos no internet, portanto em voaportugues.com, estamos também no Facebook, estamos ainda no Twitter, no Instagram, no YouTube. Aliás, este Washington fora de horas pode também ser visto no YouTube. E não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp, eu vou aqui recordar para aqueles que quiserem contactar connosco via WhatsApp, é mais 202-251-9466. Portanto, mais 202-251-9466. Mas vamos então aqui continuar com notícias. Vamos agora falar, como eu disse, dos Estados Unidos, que advertiram hoje a Rússia para graves consequências se lançar uma invasão da Ucrânia. Isto enquanto os ministros da NATO procuram resposta para contrariar uma acumulação militar por parte de Moscovo na fronteira com a Ucrânia. A reunião da NATO na capital da Letónia, Riga, ocorre num momento volátil ao longo do flanco oriental do bloco, uma vez que os aliados também se debatem com uma crise migratória que o Ocidente diz ter sido alimentada pela Bielorrússia, apoiada pelo Kremlin. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, preocupam-se que Moscou possa estar a planear uma incursão na Ucrânia, depois de acusar o Kremlin de reunir dezenas de milhares de tropas e veículos pesados perto da fronteira. Moscou, que se apoderou da Crimeia à Ucrânia em 2014 e apoia separatistas que combatem Kiev, negou veementemente que esteja a planear um ataque e culpa a NATO por alimentar as tensões. Os diplomatas da NATO dizem que o bloco continua incerto quanto às intenções do presidente russo Vladimir Putin, mas irão debater planos de contingência caso a Rússia invada a Ucrânia. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a expansão das infraestruturas militares da NATO na Ucrânia
Era uma linha vermelha que ele esperava que não fosse ultrapassada e exprimiu a sua preocupação sobre a realização de exercícios militares perto da fronteira da Rússia. Falando ainda de Rússia, os militares americanos vão reforçar os destacamentos e as bases dirigidas à China e à Rússia, mantendo ao mesmo tempo forças do Médio Oriente adequadas para dissuadir o Irão e os grupos jihadistas, disse o Pentágono, referindo os resultados de uma revisão. Serão atualizadas e alargadas as instituições militares em Guam e na Austrália, sublinhando o enfoque na China como o principal rival dos Estados Unidos em matéria de defesa, segundo disseram as autoridades. E agora vão-me perdoar que eu vou ter que tossir. Pois é, isto é também aquela altura do ano em que há os casos de alergias, e as alergias dão exatamente para isto, forçam-nos a tossir de vez em quando. Portanto, eu peço desculpa, vou então voltar a esta notícia do reforço dos destacamentos e bases dos Estados Unidos dirigida à China e à Rússia. Os detalhes da revisão desta postura global, encomendada pela administração do presidente Biden no início do ano, permanecem classificados de modo a não revelar os planos aos rivais. A mudança surge na sequência da formação de uma nova aliança de defesa entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Austrália, para contrariar uma China em ascensão que tem vindo a construir a sua própria marinha e a testar décadas de domínio militar dos Estados Unidos em toda a Ásia. O pacto foi formado à medida que Pequim solidifica o seu controle sobre o disputado Mar do Sul da China e intensifica as suas ameaças militares contra Taiwan, para quem os Estados Unidos são um aliado-chave e fornecedor de armas. A revisão confirma que a região prioritária para as Forças Armadas Americanas é o Indo-Pacífico, disse Mara Karlin, uma alta funcionária da política do Pentágono. Segundo a AFP, apesar do Médio Oriente continuar a ser uma área de fluxo para o Pentágono, também após longas guerras no Iraque e no Afeganistão. Portanto, áreas Indo-Pacífico, Rússia e a China e ainda o Médio Oriente nesta revisão da estratégia americana. Vamos agora até África, onde Uganda lançou hoje ataques aéreos e de artilharia contra o grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas, ADF, no leste do Congo, numa operação acordada com as forças congolesas, disseram ambas as partes. O ataque ocorreu 2 dias depois de uma fonte congolesa ter relatado que o presidente Tshisekedi tinha dado permissão a Uganda para perseguir a ADF em solo da República Democrática do Congo, na sequência dos ataques bombistas da capital ugandesa, Kampala. A ADF, ligada pelos Estados Unidos ao grupo Estado Islâmico, é historicamente uma coligação rebelde ugandesa, cujo maior grupo era composto por muçulmanos que se opunham ao presidente ugandês Museveni. Desde abril de 2019, alguns ataques da ADF têm sido reivindicados pelo Estado Islâmico, que descreve o grupo como a sua província do Estado Islâmico da África Central. Em março, recorde-se, os Estados Unidos colocaram a ADF na sua lista de organizações terroristas ligadas ao Estado Islâmico. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento e a Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, apelam a uma ação urgente para mitigar o impacto da seca em todo o Corno da África, onde a insegurança alimentar está a tornar-se terrível, uma situação que afeta 26 milhões de pessoas. No Lesoto, o antigo primeiro-ministro Thomas Thabane foi acusado hoje do brutal assassinato da sua esposa, Lipolelo, em 2017. Thabane, que tem 82 anos de idade, é acusado de ter contratado assassinos para matar Lipolelo em junho de 2017, 2 dias antes de tomar posse como primeiro-ministro. 5 coerguidos no julgamento incluem a sua jovem esposa, a quem foi controversamente dada uma fiança em junho, portanto saiu em liberdade sob fiança em junho. Os outros 4 são suspeitos de terem sido contratados por Thabane e a sua jovem esposa para matar Lipolelo, de 58 anos. Lipolelo e Thabane estavam envolvidos num azedo processo de divórcio. O assassinato desencadeou uma crise política neste reino montanhoso. A polícia acusou Thabane de pagar aos assassinos
24 mil dólares para matar a sua esposa. Vamos subir agora até Marrocos, que insiste no reatamento das negociações de paz israelo-palestinianas, isto segundo o rei Mohamed VI, após o seu país ter da segunda intifada ou sublevação palestiniana. A aproximação entre Marrocos e Israel ocorreu no meio de uma série de acordos de normalização entre Israel e os países árabes, mediados pela administração Trump. Na Guiné, a junta anunciou que o presidente oposto, Alpha Condé, está agora em casa da sua esposa na capital, depois de o ter mantido incomunicável durante meses. Condé, de 83 anos, liderou o país durante quase 11 anos antes da sua expulsão. Em setembro último, num golpe militar, desconhece se Condé se encontra agora sob prisão domiciliária e também se enfrenta outras restrições. A CEDEAO impôs sanções aos líderes golpistas da Guiné e exigiu a libertação incondicional de Condé e suspendeu também o país do bloco. Vamos agora até a Nigéria, onde homens armados mataram 2 empreiteiros nigerianos que trabalhavam para uma filial local da Eni italiana e um responsável da segurança no ataque na região do Delta do Níger, produtora de petróleo na Nigéria, e segundo um oficial de segurança e a própria empresa. A Nigéria enfrenta violência no seu Delta do Níger, ou enfrentou até um acordo que fez de amnistia em 2009 com os militantes, que na sua maioria levou a uma quase paragem nos ataques a instalações petrolíferas e também aos raptos. Mas a Nigéria faz ainda face à violência com piratas e bandos criminosos operarem na região visando navios no mar para raptar as suas tripulações. A pirataria e a agitação no Delta é apenas uma das batalhas, ou apenas 2 batalhas, enfrentada pelas forças de segurança nigerianas, que também combatem uma insurreição islamista de 12 anos, aliás, no Nordeste e bandos criminosos que sequestram no Noroeste. Vamos agora falar de Boubaly Hassan, o ministro da Pecuária da República Centro-Africana, ex-rebelde suspeito de envolvimento no massacre civis em 2018, que recebeu um prémio do presidente da República Centro-Africana, dias depois de ter sido libertado da prisão. O ministro tinha sido preso em novembro, 19 de novembro, por ordem do Tribunal Penal Especial, que é uma jurisdição conjunta com juízes da África Central e internacionais que supervisionam os casos de direitos humanos. O tribunal acusou Buba de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A China negou notícias de que poderia assumir o controle do aeroporto internacional de Entebbe, no Uganda, caso o governo de Kampala não pague o empréstimo de 200 milhões de dólares concedido por Pequim. A negação das notícias seguiu-se à publicação pelo jornal Daily Monitor de notícias na semana passada de que Uganda poderia entregar Entebbe caso não cumprisse com as cláusulas de um empréstimo de Pequim feito em 2015 para expandir e melhorar as instalações daquele aeroporto. Os trabalhos sobre a expansão do Entebbe pela empresa estatal China Communications Construction Company começaram em março de 2016. Espera-se que o projeto esteja concluído até ao final de 2022. Pequim foi criticada no passado por emprestar demasiado aos países pobres, sem escrutinar se tem capacidade de reembolsar esses empréstimos, e os seus vastos empréstimos a Estados africanos em dificuldades alimentam as preocupações sobre a chamada armadilha da dívida. Em Mianmar, um tribunal adiou hoje a leitura do veredicto no julgamento da deposta líder Aung San Suu Kyi para permitir o depoimento de uma testemunha adicional, agora a 6 de dezembro. O veredito pelas acusações de incitamento e violação das restrições do Covid seriam os primeiros para a laureada com o Nobel da Paz de 76 anos, desde que o exército tomou o poder a 1 de fevereiro, prendendo-a e bloqueando o seu partido de iniciar um segundo mandato que tinha ganho nas eleições. Aung San Suu Kyi enfrenta também processos por uma série de outras acusações, incluindo corrupção, que a poderia mandar para a prisão durante dezenas de anos, caso seja condenada. Não está ainda claro quando será então emitido
o veredicto. E vamos, entretanto, falar aqui com os nossos amigos internautas. Não se esqueçam, Voz da América está aqui de segunda a sexta, a 30 minutos, com notícias e informação. Temos aqui desde Luanda, Angola, o Amaral Paulo José, temos também o Ailton Correia, aliás, que está em Tubarão, Santa Catarina, no sul do Brasil, e ele faz-me pirraça, diz que lá estão 28 graus Celsius. Aqui, amigo, estão 3 graus apenas, portanto não me venha fazer pirraça com o calorzinho que se faz aí sentir na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, no sul do Brasil. Temos também connosco o Nelson Ensa Sanca Wildache. Temos também connosco no Lubito, Angola, o Bento Adriano. Temos também connosco ainda aqui neste Fora de Horas, eu não sei bem que nome é este, mas ele escreve La Ermita. Ele está em Angola. Vamos então aqui a continuar neste nosso Washington Fora de Horas. Estamos a chegar ao final. Não se esqueçam, Voz da América está todos os dias aqui, 30 minutos consigo, notícias, informação do mundo. Junte-se a nós, apoiem-nos de alguma forma, porque quando estão connosco nós sabemos que estamos em contacto com os nossos amigos internautas e que o nosso trabalho chega até vocês. Vamos agora aqui, neste 30 de novembro de 2021, 3 graus positivos aqui na área de Washington, falar do que está trending neste dia em que faltam 31 dias para o fim do ano de 2021. A Conferência dos Estados, parte da Convenção das Armas Químicas, na sua 20ª sessão, decidiu que um dia de memória para todas as vítimas da guerra química seria observado a 30 de novembro, que é hoje, de cada ano, ou quando apropriado no primeiro dia do período regular da sessão da Conferência. Continuando, aliás, eu estou agora a olhar lá para fora e tenho a dizer que está a cair granizo. Portanto, os flocos de neve que ao bocado estavam a cair, neste momento só é granizo. Temos umas bolinhas de granizo lá fora, mas vamos continuar. Sexta-feira, Saúde em Foco, o nosso programa de televisão. Não se esqueça, para participar, pode enviar as suas perguntas por escrito ou por áudio para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. Pode também, se quiser, enviar-nos o seu número de telefone, se quiser participar em direto, não se esqueça, pode enviar então para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. E esta semana o nosso tema é SIDA, isto porque 1 de dezembro, amanhã, é o Dia Mundial da SIDA. Portanto, se quiser participar, não esqueça, envie para mais 202-251-9466 as suas perguntas por escrito, um áudio, um vídeo, ou se quiser participar em direto. O artigo mais lido no site da Voz da América é: Homens armados atacam aldeia e saqueiam hospital em Niassa. Um grupo de homens armados invadiu a tiros, aliás, uma localidade no distrito de Mekula, no extremo nordeste da província de Niassa, e saqueou fármacos no único posto de saúde e produtos alimentares também no principal mercado local, antes de incendiar as infraestruturas, disseram na segunda-feira, portanto ontem, várias fontes locais à Voz da América. Consta que o ataque não provocou vítimas humanas. Um artigo pode ler em www.voaportugues.com. No Google Trendings, um dos tópicos mais pesquisados é a bola de ouro atribuída a Messi. Mais de 200 mil pesquisas sobre o tema. O argentino Lionel Messi conquistou a sua 7ª bola de ouro como melhor jogador de futebol do mundo, atribuído ontem, segunda-feira, em Paris, pela revista francesa France Football. Com esta conquista, La Pulga, que joga agora no Paris Saint-Germain, uma equipa francesa, destaca-se como o futebolista com mais troféus de melhor jogador do mundo, agora a 2 títulos de distância do português Cristiano Ronaldo, que joga numa equipa inglesa. De acordo com as votações de 180 jornalistas de diversos países, em segundo lugar ficou o polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Em terceiro, o italo-brasileiro Jorginho.
seguido de Benzema, do Real Madrid, Kanté, do Chelsea e depois Cristiano Ronaldo, Manchester United. No discurso de vitória, Messi disse que era uma noite bastante especial. Pudera, mais uma bola de ouro, a sétima. Pode ler mais em www.voaportugues.com no YouTube da Voz da América. Assista à entrevista exclusiva com Bonga. Não se esqueça, www.youtube.com/avoaportuguês. Bonga no seu melhor. E pronto, amigos ouvintes, aliás, amigos internautas, de todos se vai despedir Ana Guedes nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021. 31 dias para o final deste ano. 2021 continua a ser marcado pela Covid-19. Para todos um abraço, votos então de um bom resto de dia e como sempre, estamos juntos. Bye bye.